Olá pessoal, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira aula da unidade 22, na qual nós vamos aprender acerca dos verbos terceiro gutural. E veremos também que aqui, com os verbos terceiro gutural, as regras que nós vamos aprender, ou os padrões que nós vamos aprender, serão válidos apenas para os verbos lamed het e lamed ayin. Por quê? Em primeiro lugar, porque os verbos lamed he já têm as suas próprias regras, os seus próprios padrões, né? Os verbos lamed aleph silenciam o aleph, então também eles vão seguir a sua própria regra. Nós vamos aprender na próxima aula como que nós vamos distinguir então esses padrões dos verbos lamed aleph. E finalmente também porque os verbos lamed resh agirão de uma maneira forte. Então se o verbo termina com um resh, ele não agirá como o gutural. Por isso que dissemos antes que o resh não é uma letra gutural, mas apenas age como se fosse na maioria dos casos. Bom, no caso da terceira gutural, o resh não vai agir como se fosse uma gutural. Agora, lembre-se daquelas três características das guturais, né? Em primeiro lugar, elas resistirão shevaz. Em segundo lugar, preferirão vogais classe A ou vogais reduzidas. E em terceiro lugar, resistirão duplicação. Bom, nós não temos duplicação com uma terceira gutural. O shevá às vezes pode aparecer, mas isso não vai mudar muito a forma do terceiro gutural. Na verdade, a característica que está mais em destaque com o verbo terceiro gutural é que esses verbos preferirão vogais classe A. Então, existe apenas uma regra que nós precisamos saber para os verbos terceiro gutural. Quando a terceira gutural fecha a sílaba, em outras palavras, na maioria dos casos, né? Quando ela fecha a sílaba, uma vogal tema, classe A ou classe U daquela sílaba, né, será substituída por um patar. Como assim? Por exemplo, nós temos o verbo chiler. Notem que eu coloquei um asterisco aqui porque esse verbo não aparece dessa forma. Mas ele seria um verbo PL perfeito 3ms. Bom, como que ele é escrito de verdade? Ele é escrito shilar. Notem aqui, o het está fechando a sílaba, né? Ler, e a vogal classe I, o tsere, está sendo substituído por um patar. Então, shiler vira shilar. Agora, se nós temos um kala imperfeito 3ms, por exemplo, yishmo, o que vai acontecer? Em vez de ser yishmo, por quê? Porque o rolem é uma vogal classe U, nós teremos yishma. Então aquele patar aparece mais uma vez. Notem então que essas vogais temas, que são vogais que nós normalmente utilizamos para distinguir o tronco e a conjugação, serão substituídas sempre por um patar. Mais uma vez, com o verbo nifal imperfeito, primeira pessoa comum do singular, elaker virará elakar. O verbo rifil, imperativo, masculino singular, rocher, esse já é um verbo fraco, né, porque ele é um verbo peyod, então ele vem da raiz yashá. Esse verbo será transformado em roshá. Notem então que roshá parece quase como se fosse um verbo rofal, não é? A única maneira que nós podemos distinguir esse verbo aqui do verbo rofal é que o rofal geralmente terá um shurek e não um rolemvav. Então, basicamente, se você vir uma terceira gutural, prepare-se para ver uma vogal tema patar, independentemente do tronco ou da conjugação. Agora, existe uma pequena exceção a isso, é que quando nós temos vogais temas longas, com consoantes, essas vogais temas permanecerão e nós veremos o que é chamado de um patar furtivo. Por exemplo, com o verbo rifil perfeito 3ms, hishvi. Nós esperaríamos ver essa forma, hishvi, para ele causa a jurar, né? Ao invés de ver hishvi, nós veremos hishvia. Notem então que esse patar é chamado um patar furtivo, porque ele entra entre essa vogal aqui e o ayin. Então nós temos ali efetivamente um ditongo. Também, por exemplo, com o kala infinitivo absoluto, nós temos aquele rolemvav, com o verbo nassou. Porém, o verbo não aparecerá nessa forma, ele aparecerá apenas na forma nassoá.
O que acontece é que a terceira gutural gosta tanto de um patar que mesmo quando ela não consegue transformar a vogal tema, sendo essa vogal tema uma vogal tema longa com consoante, o patar entra ali clandestinamente ou escondidamente, né? E por isso então ele é chamado de um patar furtivo. Ele entra sorrateiramente no lugar onde ele não deveria estar por causa daquela terceira gutural. Então é basicamente isso, pessoal. Existem algumas pequenas anomalias, na verdade existe apenas uma anomalia importante para verbos terceiro gutural, que é comum ver uma vogal tema em formas flexionadas. Então, isso é uma coisa que não tem nada a ver com aquela regra que nós acabamos de aprender. Porém, quando você vê um verbo shilhu, essa forma, vocês notarão, eu não coloquei um asterisco aqui, porque essa forma aparece várias vezes. Porém, é comum também ver essa forma, o PL perfeito terceira pessoa comum do plural, escrito assim, shilehu. Nós não sabemos por que isso acontece, mas acontece às vezes. Então, às vezes você verá shilhu, outras vezes você verá shilehu. E essas duas formas são formas do PL perfeito terceira pessoa comum do plural. Bom, pessoal, é só isso. Vamos continuar então para a quarta aula da unidade 22, na qual nós vamos estudar verbos lamed aleph. Shalom.